o narrador pelo seguinte pensamento, me parece mais intromissão do narrador do que o lobo. O pensamento do lobo é mais correu para chegar primeiro do que correu mais que depressa, sabe? É só por isso, tá? É uma percepção. Tá? Mas que é interno, é interno. Se fosse do lobo mais que depressa, estava na cabeça dele, né? Mais que depressa é o mais rápido possível para ele. Pode ser a tartaruga correu mais que depressa, né? É o mais que depressa para ela, né? Que pode ser muito lento para outra pessoa. Então é interno. Vou seguir. A vovó perguntou quem é, e com aquela voz rouca, aquela voz. Por que eu marquei com verde? Aquela voz. Assim, faltou a palavra? Aquela é na língua portuguesa tem um nome para isso. Deixa para lá. Enfim, aquela diz exatamente de uma voz específica, né? Então, quem diria aquela voz, né? O narrador, não foi a vovó que ouviu aquela voz rouca, não foi o lobo que pensou, vou fazer aquela voz, não. Aquela me dá a sensação de alguém que qualifica alguma coisa. Sou eu, sua netinha, disse. Eu pus verde nesse caso, mas poderia ser azul, porque é externo. Disse é quase uma pontuação, né? Igual o travessão, né? Então, o disse, por isso que eu pus verde, para ser um pouco mais realista, né? A vovó, então, falou. Por que o então está em verde? Porque a materialidade a vovó falou. Abra o ferrolho da porta. Oi, mudou aqui para mim, voltou. Abra o ferrolho da porta e entre, minha querida. O lobo entrou, foi até o quarto e antes que a vovó gritasse, fica aí na mente outra marcação, deu um pulo e engoliu a vovó inteirinha. Depois, com a barriga cheia. Quem é que sabe que está com a barriga cheia? Barriga cheia é interno ou externo? Barriga cheia é interno. Se dissesse depois, com a barriga em formato de bolota, talvez a gente pudesse marcar externo, mas aí cabe uma reflexão. Então, depois, empanturrado, né, com a barriga cheia, deitou-se na cama da vovó e se cobriu. E ali ficou aguardando a Chapeuzinho Vermelho. Aguardar, né, é uma intenção. Né? Por isso que eu marquei ali o aguardando, já é o objetivo do personagem lobo na cena seguinte. Vou me ater, então, ao pedacinho que está em roxo, e antes que a vovó gritasse. Por que eu marquei? Eu teria uma pergunta, se eu estivesse fazendo em orientação, em consultoria com o autor, eu perguntaria para ele, efetivamente, eu digo para a atriz da vovó, ela vai gritar ou ela não vai gritar? É a minha pergunta. Por quê? Vamos ler e vamos refletir junto. O lobo entrou, foi até o quarto e antes que a vovó gritasse, deu um pulo e engoliu a vovó inteirinha. Fico imaginando que esse antes que a vovó gritasse não é exatamente um grito. O antes que a vovó gritasse é a expressão da intenção do lobo. O lobo entrou muito quieto antes que a vovó pudesse ouvir. O lobo entrou e foi até o quarto antes que a vovó pudesse gritar. Antes que ela pudesse reagir. Antes que ela pudesse reagir, é um sinônimo. Então, é uma intenção do lobo. Então, vamos começar pelo seguinte, seria... Eu estou me ouvindo 2 vezes, se abriu o microfone, né? Eu não sei se eles me escutam quando... É bom você... Eles ouvem, sim, porque esses microfones são bem bons, mas é bom abrir. Ok. Tá? Então, primeira coisa, é interno. Sendo interno, refletindo quanto a isso, a gente entendeu que é um sinônimo de... O que você falou que foi interessante? Reagisse.
antes que a vovó reagisse. Então, é um sinônimo de uma possível ação. Então, onde está isso? É um pensamento do lobo. Eu vou entrar e vou até lá, é quase como se fosse sinônimo de rápido, né? Entrou e foi até o quarto rápido, né? Antes que ela pudesse agir, antes que ela pudesse gritar, né? Então, quase, se é interno, eu me pergunto, é do lobo ou é do narrador? Me parece ser do narrador. Uma necessidade do narrador dizer isso, que ele agiu de uma forma cautelosa e ágil antes que ela pudesse reagir. E o antes que a vovó gritasse significa isso. Só que as palavras disseram que a vovó iria gritar. Elas não disseram que pudesse gritar, por isso que eu deixei em roxo. E aí eu ia perguntar para o autor. Então, chegando à conclusão de que seria sinônimo, se fosse o Ju, né? Sinônimo de que é a reação, a gente tem a seguinte situação. Ou a gente coloca, deixa em rosa e coloca. O lobo entrou e foi até o quarto, e antes que a vovó pudesse gritar, então, antes que ela fosse capaz de reagir, é um sinônimo, tudo bem, tá em rosa. Deu um pulo e engoliu a vovó inteirinha. Maravilha. Ou simplesmente tira e deixa o lobo entrou e foi até o quarto, deu um pulo e engoliu a vovó inteirinha. Aí é escolha do autor. O importante é que, dessa forma, dá a impressão de que ela vai gritar depois. Então, em termos de história, de storytelling, de contação de história, da capacidade de pegar lá lembra que a gente falou que tudo isso é para dominar o cérebro do leitor? Fazer pedacinho por pedacinho e colocando ali a encenação dentro do cérebro dele, não deixar que ele fuja com o cérebro dele. Então, isso pode fazer com que, no cérebro dele, se materialize a vovó gritando. E aí a vovó não grita. Então, é um ruído. A gente não precisa de ruído. É só resolver antes que a vovó pudesse gritar ou tira o trecho. É uma indicação, é um dever, não é, né? Redundando na pergunta. Né? Eu devo, igual a sequela. Não, não deve. Pode deixar assim? Pode. Um técnico em storytelling vai falar que está com um problema aqui. Ou está adiantando que ela vai gritar depois, né? Então, antes que a vovó gritasse, deu um pulo e engoliu a vovó inteirinha. Socorro! Gritou a vovó de dentro da barriga. Poderia ser, ela gritou. Aí, isso quer dizer que o antes que a vovó gritasse seria a verde, que é só o narrador antecipando, adiantando a história e roubando do leitor a emoção de ouvir o grito por si só. Exagero. Brincadeira, mas é só para a gente compreender como é que está esse balanço de ritmo e essa entrada do narrador no meio. Vou em frente, que a gente tem mais coisas para ver. Seguindo aqui, não tem nada para comentar. O escondido. Por que eu marquei o escondido? Deixa eu ver. Quando a Chapeuzinho chegou, estranhou a porta. Vai para o próximo, meu amor, por favor. Eu estou aqui vendo na minha cola, acabei de ver aqui. Quando a Chapeuzinho Vermelho chegou, estranhou a porta semi-aberta, então estamos na cabeça dela, e foi logo chamando pela vovó. O lobo escondido na cama, porque que eu deixei em roxo. Se a Chapeuzinho estranhou a porta, estamos na esfera de pensamento da Chapeuzinho. Quando aparecer uma outra esfera de pensamento, essas duas esferas... Volta para mim, por favor. Essas duas esferas vão se chocar. Quando as duas esferas de pensamento se chocam, o autor deve escolher uma cabeça para que o leitor entre. Então, nesse caso, próxima tela, isso. Não, é essa tela, fica aí. Eu só queria que você voltasse para mim, porque eu estou fazendo uma explicação em teatrinho. Voltasse para a câmera. Não entendi. Tá. Então, vamos lá. Estamos falando de ponto de vista, que é um micro dentro do micro, tá? Então, vamos lá. Estamos na esfera de pensamento da Chapeuzinho. O que está indicando isso? Onde o autor indicou isso? Ele indicou quando ele disse que a Chapeuzinho estranhou. Esfera de pensamento da Chapeuzinho Vermelho. A porta semi-aberta e logo é interno. A velocidade é uma coisa interna. Ela foi na velocidade no mais rápido dela. No logo, ela foi chamando a vovó, interno.
vovó, eu trouxe doces deliciosos que a mamãe fez para você. E o lobo, escondido na cama, respondeu. Escondido é interno. Escondido é algo que o lobo sabe. Então, uma esfera de pensamento nova veio para dentro da cena. Então, eu tenho duas esferas de pensamento tentando dominar, usar, compor o mesmo espaço. Quando isso acontece, a gente pergunta para o autor, qual esfera de pensamento te interessa? Porque não vale elas ficarem em choque. Ou a gente passa para um, ou a gente passa para o outro. Porque cada vez que a gente muda a esfera de pensamento, é um código diferente que o nosso leitor passa a acompanhar. No caso, o escondido é quase uma informação lá verde, vinda do narrador. A Chapeuzinho não sabe. Então, essa palavra escondido não pode estar dentro da cena que está ocupada pela esfera de pensamento da Chapeuzinho Vermelho. O que pode ser feito? Dever, não tem nenhum dever aqui. Esse escondido pode ser do narrador, tudo bem, não tem um choque enorme, as duas esferas de pensamento estão separadas por uma frase, ok. Sendo muito chato, se for pegar técnico chato, o que faz? Tira o escondido e deixa o lobo na cama, respondeu, venha aqui, minha netinha, estou deitada. Todos acompanharam, todo mundo sabe que o lobo está escondido, tá? Eu, particularmente, vamos lembrar do ritmo, o escondido insere aí uma sonoridade diferente, não pertencente a essa totalidade. É bom ou ruim? Não é bom nem ruim. O autor ouve e pensa, pode ser interessante ter esse ruído. Vamos pensar, quando é interessante ter esse escondido? Se eu for contar esse texto, se for para eu narrar para criança bem pequena, eu vou colocar o escondido. Se for para eu narrar uma plateia a partir de 6 anos, o texto é curtinho, eu tiro o escondido, eu vou direto para a ação e eu não ocupo a cabeça deles com isso. Se a gente tivesse isso muito... se eu quiser, eu posso querer colocar o escondido como forma de chamar a atenção para aquilo mesmo. Então, eu deixo. Eu não quero, eu quero ir direto para a ação. Para mim, o mais importante, eu venho aqui, minha netinha, porque vai vir o mais importante. Escolha do autor. Estamos analisando, estamos sendo chatos, bem chatos, porque é para isso que estamos aqui. Vamos em frente. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o final, vou pegar outro texto, tá? Os comentários mais importantes desse texto que tinha de diferente era isso. Tá? Depois eu vou enviar para vocês no material, vai os textos e aí vocês observam, tá bom? De novo, ouvem de novo, tá bom? Observa um pedacinho, tá? É um estudo, é aprofundamento e é a parte mais importante, que é o micro do micro, é onde a gente vai dominar o ritmo da coisa para compor a sinfonia completa. Aqui a gente está chegando nas nossas 7 notas. Ai, que bonito! Ju, eu vou para o Bruxos e Bruxas. Eu vou retornar, pessoal, para o texto Bruxos e Bruxas, para aquele comecinho que a gente já viu, exatamente para a gente olhar de novo e tirar mais uma camada aí de percepção. Sempre que a gente observa, a gente consegue perceber melhor. O que o Ju colocou aí na tela, um resuminho, né? Um lembrete, então, desse jogo ação interna e externa que a gente está falando aqui. Então, desse microcosmo, que é a cena completa, que compõe o nosso macrocosmo, lá, que tem lá seus percentuais, tá? O nosso microcosmo, cada bolinha do nosso colar. Dentro dele, então, o seu macrocosmo, o macro do micro, é essa composição cena-sequela, que é o ritmo básico de andamento da nossa história. Cena e sequela compõem principalmente um jogo de interno e externo, no sentido de o externo acontece dentro do drama para o personagem e ele depois reflete internamente em reflexão
dilema e decisão. Tá aí o nosso resuminho. Ceninha, objetivo, obstáculo, desfecho, sequela, reflexão, dilema, decisão. Retornando à pergunta de sequela, o termo usado é a gente que usa, mas a palavra sequela nada mais é do que aquilo que é consequência de outra coisa. Então, a sequela ela é consequência da cena. Então, é por isso que tem que ter a parte azul. Falei para vocês, a Chapeuzinho tem que ter lá. Chapeuzinho coçou a cabeça. Porque eu não posso ter uma sequela que é consequência de nada. É claro que, tirando a marcação de cena, um texto bem editado, tudo está muito intrínseco, tudo está muito juntinho, né? Essas questões de elementos, que aí, depois, quando você faz a edição final, a gente está fazendo uma edição de versão 1, né? Estamos indo da 0 para 1. Tirei a totalidade da minha cabeça, observei os percentuais, falei, é por aí que eu vou, separei ali em texto, compus uma totalidade, vou observar esses micros. Tá? Então, a gente está indo de uma versão 0 para uma versão 1. Tá? Depois, a gente observa os micros. Vamos em frente, retomando, então. A gente volta para o Bruxos e Bruxas. Pode pôr a próxima. Tá aí a capa do Bruxos e Bruxas. A gente vai, então, voltar para aquele texto que está marcado em azul, rosa e verde, e a gente vai para uma segunda leitura dele, depois que a gente separou, a gente vai procurar, então, essa separação, de onde estão as separações de cena, tá? Igual eu fiz ali nas separações da Chapeuzinho Vermelho. Tem palavras que estão me dizendo que tem alguma separação de tempo ou espaço, ou como está essa separação? E é isso que a gente vai ver agora. Quem está pensando, quem é na esfera de pensamento de quem que estamos trabalhando. Neste caso, a gente viu que o capítulo já começa indicando de quem é, né? O capítulo do Bruxos e Bruxas traz lá escrito o witch ou o wist, que são os dois protagonistas, os dois irmãos, que são as esferas de pensamento aí que a narrativa aciona e que a gente tem acesso, a gente leitor tem acesso. Eu vou aumentar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Tá ruim de ler, né? Eu vou jogar a minha, deixa eu aumentar a minha outra aqui, que eu vou lendo. Eles têm, pelo menos assim, eles já conhecem a história, eles já leram, eles têm esse material. Então, não é tão problemático não ter a imagem, tá bom? Então, eu vou ler aqui, tá bom? E vou comentar com vocês algumas marquinhas, igual eu fiz nesse último texto. Às vezes, você acorda e o mundo está em um lugar totalmente diferente. O barulho de um helicóptero voando em círculos foi o que me fez abrir os olhos. Uma luz fria, azul esbranquiçada, invadiu as persianas e inundou a sala de estar, como se fosse dia. Mas não era. Chequei o relógio no aparelho de DVD com meus olhos embaçados. 2h10 da manhã. Ouvi um tum, 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 como se fosse uma batida forte de coração, latejando, fazendo pressão, chegando mais perto. Por que o chegando mais perto está em azul? Porque é uma percepção auditiva que eu vou tratar como externa, né? Eu estou ouvindo o som, a gente percebe o som chegando perto, quase como se a gente percebesse a materialidade desse som. Então é por isso que eu marco em azul, tá? O que está acontecendo? O que é isso, né? O que está acontecendo está marcado aí. Por quê? Porque é praticamente como se estivesse neste trecho expresso o objetivo deste personagem. Tá, pensemos como o personagem. Ele abriu os olhos, tinha luz. Imagina você acordando, luz. Você não sabe se é dia ou se é noite. Você olha, parece noite. Você olha o relógio, é de madrugada. Você ouve um barulho se aproximando. A gente pode dizer que o objetivo primordial dele, quando a cena se inicia, o objetivo do personagem é dormir. Já está dormindo. O obstáculo é o barulho de um helicóptero voando em círculos, foi o que me fez abrir os olhos.
texto, ele tem camadas. Aquilo que o Ju falou, no diálogo, naquele texto do diálogo tem tudo expresso, e aí o ator vai lá, o encenador vai lá e vão tirar tudo desse texto. É a mesma coisa. Esse texto vai estar em camadas. Então a gente consegue perceber que um bom texto, ele tem camadas de percepção. E aí vou colocar um adendo. Essas camadas de percepção vão estar para um leitor iniciante, para um leitor mediano e para um leitor avançado. O leitor avançado já percebeu desde o começo que ele está com o objetivo e o obstáculo ali nesse sono que está acontecendo. Um leitor que está lendo no metrô, ou um leitor mais jovem, tá? Um leitor que está começando, porque esse texto é um texto jovem, jovem para jovem adulto, mas essas cores, né? Então esse ritmo, tá? É um ritmo de texto jovem, no estilo que veio pós Harry Potter, né? Um texto rápido, um texto para pegar. Então é um texto que você consegue ler no metrô, você baixa o olhar, olha ao redor, volta, continua lendo, toca, você olha onde você está, você volta e você consegue. Se você esqueceu tudo, são pouquíssimas linhas. A gente pode olhar agora e falar, nossa, mas que leitor iniciante. Não, são pouquíssimas linhas que separam todas essas percepções, tá? A gente já está aqui em segunda leitura e já está separado em cores essa rítmica. Então, está aqui expresso para aquele leitor mais jovem, para aquele leitor mais iniciante, mais jovem no sentido de tempo de leitura, experiência e repertório com leitura. Se ele não entendeu que essa pessoa está buscando, olhando, né, buscando saber o que está acontecendo, está expresso o que está acontecendo, né? Fui cambaleando, desmaiei de sono, está expresso o sono. Olhei por entre as placas da persiana. Então, se fosse para um ator, está super bem indicado, né? O ator ainda é capaz de fazer assim, né? Coçar os olhos para mostrar que está com sono, demasiado sono, tá? É por aí que a gente está buscando encontrar estes elementos. Então, esta composição rítmica desse nosso micro. Dei um passo para trás e esfreguei os olhos com força interna. A força é uma percepção pessoal. Porque não tinha como eu ter visto o que eu vi. E porque não tinha como eu ter ouvido o que eu ouvi. Então, por que eu marquei em verde? Porque aí uma pausa, há uma parada naquele fluxo que vinha acontecendo para dizer, pera, parou. Acabei de ver uma coisa que é mentira, não estou vendo isso, gente. É um narrador entrando aí para separar, para dar uma separada e falar, prestem atenção. Lembra que eu falei? Tem no texto da Chapeuzinho, naquele lugar, tal, são bandeirinhas que esse autor está levantando. Bandeira, entrei com um pensamento em verde, com uma redundância, para deixar claro que este personagem está abismado. Ele poderia estar em rosa. Eu poderia dizer que este verde aí é a reflexão. Então, ele é a primeira parte da sequela. Então, eu poderia chamar de sequela. Mas ele está muito bem construído, tá? Então, ele é realmente uma sequela. Ele poderia ser um solilóquio, está bem construído. Porque não tinha como eu ter visto o que eu vi. Também não tinha como eu ter ouvido o que eu ouvi. Não é um pensamento rápido. Não é, dei um passo para trás, esfreguei os olhos com força e pensei, para tudo. Foi isso que ele expressou de um modo mais bonito, por isso que é um narrador, por isso que é pensado, por isso que a gente está partindo aí para um solilóquio, por isso que pode ser que a gente esteja partindo para uma sequela. Vamos ver. Vem então, depois disso, vem o quê? Uma parte grande em rosa. Todo mundo está vendo, né? Uma parte grande em rosa. Ó, olhamos o texto em cores, tem um bloco em rosa bem grande, tende a ser uma sequela. Difícil não ser. Ou o autor não sabe o que está fazendo, ou ele sabe muito bem o que está fazendo. Tá? Então, é assim, é aquele golpe, se fosse ali uma luta, é aquele golpe genial de mestre, que só os mestres sabem, mas que pode ter sido um golpe de sorte de iniciante.
tá? Mas é uma coisa difícil. Por quê? Porque, igual o solilóquio, tá lá. Por que é a marca do Hamlet, o maior texto de todos os tempos, do maior dramaturgo de todos os tempos? O cara faz isso. Então, quando a gente pensar em sequela, em fazer sequela, ou quando a gente vê um livro que tem sequela, e se tiver mesmo o solilóquio, o cara tá mais para Shakespeare do que para desavisado. Tá? Principalmente se for um texto que está aí há muito tempo. Então, vamos ver esse aqui. Tá? Eu vou no meu último movimento da ceninha, tá? Da cena em minúsculo. Então, eu estou buscando entre os elementos, eu encontrei lá. A minha ceninha é objetivo. O personagem quer saber o que está acontecendo. Obstáculo, sono. Desfecho, deu um passo para trás e esfregou os olhos. Primeiro movimento da sequela, com força, porque não tinha como eu ter visto o que eu vi, está refletindo. Isso é mentira. E também não tinha como eu ter ouvido o que eu ouvi. Isso é mentira, ele está pensando. É reflexão. Era mesmo a marcha implacável e contínua de centenas de soldados marchando na minha rua em perfeita sincronia? É um esquadrão militar enorme parado na minha porta? Ele está pensando, mas ele não está nos dando uma imagem do que ele está vendo, mas é interno, ele está pensando. Minha rua não ficava perto bastante do centro da cidade para estar na rota de paradas em dias comemorativos. Dilema, por quê? Por que esse povo está parado aqui na minha porta? E muito menos era costumeiro ter homens de uniforme de combate armados passando ali na calada da noite. Dilema, essas pessoas paradas na minha porta, estão na minha porta por minha causa? Por que eles estão aqui no meio da noite? Reflexão, indo para uma questão de possibilidades, refletir. Tá, tem gente parada na minha porta. Eles estão aqui, não é rota, não é 7 de setembro, é meio da noite, eu não fiz nada, aqui não tem ninguém que é criminoso, do que a gente está falando, peraí, é o cérebro se perguntando o que fazer. Então, sequela, aquilo que reflete a coisa que veio primeiro, refletiu. Começou a se perguntar o que está acontecendo. Muito menos era costumeiro ter homens de uniformes de combate. Está ali, duas possibilidades. Ou eu estou muito perto do centro da cidade, ou eu estou num lugar que tem pessoas fardadas na porta. Nem uma coisa nem outra. Ele já falou, porque não tinha como eu ter visto o que eu vi e não tinha como eu ter ouvido o que eu ouvi. O narrador adiantou para a gente a decisão. É verdade. Balancei a cabeça e dei uns pulinhos. Começamos aí, joga Ju, o próximo, a cena 2. Quando a gente sai daquele bloco de interno, vai para o externo, é outra cena. E agora a gente vai combinar entre nós, para que nós possamos ser ainda melhores em composição de cena. Aconteça o que acontecer, é fluxo de consciência, é sequela. Gente, é interno, tá na cabeça, não importa se é narrador ou do personagem, é rosa. No fim, é rosa. Tem um bloco grande, voltou, para, outra cena, reorganiza tudo, sabe? Para tudo, deu um bloco de totalidade ali, você reorganiza o jogo, volta a se perguntar quem é que está pensando, qual é o movimento. Olha como é que ele volta aqui. Balancei a cabeça e dei uns pulinhos, como se estivesse fazendo o meu aquecimento. Acorda, Witch. Dei um tapa no meu rosto só para garantir. Então olhei de novo. Lá estavam eles. Esse rosa aí, embora continue sendo uma reflexão, ou você tá acordado, ou você está vendo o que está vendo, ou ele é uma redundância da sequela, só que está expresso como fluxo de consciência. Está expresso no meio de dois azuis. Se não tem um bloco de rosa, se ele está expresso no meio de um bloco maior de azuis, provavelmente ele é um fluxo de consciência. Pode ser uma sequela completa? Pode. Feito com maestria, dá para fazer? Dá.
A gente viu algo no texto B, aquela chapeuzinho, onde eu pus ali o coçou a cabeça, estava fazendo isso. Faltou só o coçar a cabeça, uma coisinha muito pouca, mas estava fazendo tudo em 2 linhas, tinha lá uma cena completa. Vou em frente. Eu olhei de novo, lá estavam eles, soldados marchando na nossa rua, centenas deles, tão claros como a luz do dia, visíveis com a ajuda de uma meia dúzia de refletores presos nos caminhões. Ó, ele está nos dando a cena externa e dessa vez está em azul. Ele falou, lá estavam eles, soldados marchando. Atrás ele disse, não, era mesmo a marcha de tantos soldados, 1000 soldados na minha rua, tô vendo isso, tô doido. Aqui ele está falando, lá estavam eles, tá? Ele está colocando fora. Vou do último movimento em azul, tá? Centenas deles estão claros como a luz do dia, visíveis com a ajuda de meia dúzia de refletores presos nos caminhões. Apenas um pensamento insistia em se repetir na minha cabeça. Isso não pode estar acontecendo. Ele está refletindo. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Então me lembrei das eleições. Entramos num dilema. O cérebro se perguntou como é que eu saio? Experiência! Eu sei de alguma coisa que possa me ajudar a sair disso? Nos indicou que começou uma sequela. Então, voltemos à nossa ceninha. Qual é o objetivo do personagem? Balancei a cabeça e dei uns pulinhos. O mesmo de antes, entender o que está acontecendo. Qual é o obstáculo? Vou manter o mesmo, sono. Qual é o desfecho? O desfecho está expresso em 2 linhas, mas o desfecho expresso de uma forma sintética é: o personagem conclui que lá estão eles. Conclui que está vendo a polícia na sua porta, o esquadrão do exército na sua porta. Isto, que é o desfecho, conclui que eles estão na sua porta. O desfecho, como ele está expresso em palavras, então, na nossa narrativa. Lá estão eles. Soldados marchando na nossa rua. Centenas deles estão claros como a luz do dia, visíveis com a ajuda de meia dúzia de refletores presos nos caminhões. Começa, então, a primeira parte da sequela. Reflexão. Apenas um pensamento insistia em se repetir na minha cabeça. Isso não está acontecendo, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo. Dilema. Então me lembrei das eleições, do novo governo, dos discursos revoltados dos meus pais sobre o perigo que o país corria, das transmissões especiais na TV. É como se no cérebro desse pipocassem imagens. Novo governo, discursos, meus pais em discursos revoltados, transmissões especiais na TV, petições políticas que meus colegas tinham feito circular na internet, debates acalorados entre professores na escola. Tudo isso é dilema. Decisão. Eu não tinha entendido nada daquilo até aquele momento. Vamos chamar então de decisão de conclusão? Não tinha entendido nada. Vou para uma coisa interna que indica que o personagem foi pego de surpresa. Antes que eu pudesse juntar as peças do quebra-cabeça. Que quebra-cabeça? Aquele expresso no dilema. Novo governo, discurso revoltado dos pais, transmissões na TV, petições políticas, circulando na internet, debates, professores, tal. Antes que eu pudesse juntar tudo aquilo, o externo me chamou. Veio o azul, voltei, acordei, abri os olhos, de repente me dei conta que a Chapeuzinho, de um dos 2 textos, fala isso, né? A Chapeuzinho se deu conta que, eu estou misturando, não sei, enfim, ele se deu conta que, de repente, tá? A vanguarda do batalhão parou bem em frente à minha casa, mais rápido do que eu pudesse me dar conta. Já está expresso como fluxo de consciência. 2 esquadrões armados se destacaram da formação e saíram correndo pelo gramado, como soldados de forças especiais. Como soldados de forças especiais é uma compreensão, uma classificação que este personagem está nos dando. Ele é capaz de dizer que aparentavam soldados de forças especiais. Está na cabeça dele. Ele não disse, saíram correndo pelo gramado ostentando suas fardas das forças especiais.
Não. Ele disse saíram correndo pelo gramado como soldados. Então, como está na cabeça dele. Um para a parte de trás da casa e outro tomando posição na frente dela. Dei um pulo para longe da janela. Já dava para saber que eles não estavam ali para proteger minha família. Não é uma sequela? Ele não está ali sequelando, refletindo quanto ao que aconteceu na cena anterior, no azul anterior. A decisão da ceninha aí deu um pulo para longe da janela. Primeiro movimento da sequela, reflexão, já dava para saber que eles não estavam ali para proteger minha família. E eu tinha que avisar a minha mãe, o meu pai, o Ish. Já é uma decisão. Tem dilema? Não precisa. Ele já nos disse que, quando ele fala, já dava para saber, o que ele está nos dizendo? Não preciso refletir e entrar em dilema. Já estou dizendo para vocês, concluí de cara. Então, mas só que ele está aqui compondo isso de uma forma milimétrica dentro da composição da sequela. Reflexão, dilema, decisão. Na reflexão, ele diz: agora não tem dilema. Preciso chamar minha mãe, meu pai, o Ish. Não tenho o que pensar, não tenho o que fazer. Só posso agir. Isso é uma sequela. Encaminha, então, para a terceira. Dá tempo para a terceira? Vamos para a terceira. 22. Dá tempo para a terceira. Está falando da 18, né? Mas bem quando comecei a gritar, a porta da frente foi arrancada das dobradiças. Esta cenícula, este microcosmo, então começa uma cena que seria a cena 3, dentro do capítulo 1, que não chega a se configurar como cena, porque ele já corta e já vai para o outro capítulo e já entra na esfera de pensamento de outro personagem. Então, é ali uma ceninha 3, que está em mais bem, quando comecei a gritar, a porta da frente foi arrancada pelas dobradiças. Corta. Preto. Fica preto. Apagou a luz. Sem cena. Acabou. Capítulo 2. Vamos entrar, então, num novo movimento. O que o texto nos diz. Um segundinho. Começa que, nesse caso, o autor já nos indica que mudou o narrador. Ele já escreve ali, então ele já nos indica que mudou o narrador. E vai entrar, então, aquela introdução à cena. É como se acendesse a luz no palco e um personagem começasse a caminhar por ele. Ai, que bonito. Encenadores da palavra. É aí, hein? É bem horrível ser sequestrada na calada da noite, de dentro da sua própria casa. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Acordei, puf, consciência, fora. Acordei com o barulho caótico dos móveis sendo revirados. Temos aí uma cena similar à primeira cena. Ele acorda com o barulho do helicóptero. Ele fala, o barulho me veio e vai abrir os olhos. E ela fala, acordei, ela já entra com abrir os olhos. Acordei com o barulho caótico dos móveis sendo revirados, seguidos pelo som de vidro se espatifando. Provavelmente parte da porcelana da minha mãe. Conclusão, ouvi uma coisa, ação externa. Internamente vem uma ação. Quebraram a porcelana da minha mãe. É uma sequelinha. Sequelinha é o quê? Fluxo de consciência, monólogo interior, tá? Refletir ao imediato. Vamos ver como é que segue. Ai, meu Deus, witch, pensei, fazendo que não com a cabeça, sonolenta. Beleza? Objetivo, dormir. Acordou, obstáculo, barulho. Beleza. Sonolenta, ouviu o barulho, acordou, tá sonolenta. Tá bom. Objetivo, compreender o barulho que ouviu. Obstáculo, sonolenta. Tá. Mas ela deduziu ali
que era o It. Ai, meu Deus, o It. Pensei, fazendo que não com a cabeça. Sonolenta. Meu irmão mais velho tinha crescido uns 10 centímetros e ganhado uns 15 quilos de músculo no último ano, o que fez dele o quarterback mais alto e mais rápido daqui. E eu preciso dizer, o jogador mais intimidador do time de futebol americano da nossa escola, ainda invicto. Vamos combinar que essa moça está refletindo, tem muita coisa interna para não ser, para ser um monólogo interior, ou seja, um fluxo de consciência, e não ser um solilóquio. Se tem muito pensamento, começa a ter que ser, a precisar ser organizado, porque se é muito pensamento, tem que comunicar com o leitor. Vamos ver, ela está organizando, ela ouviu um barulho, o objetivo, o que será isso? Puxa, quebrar a personalidade da minha mãe. O que ela deduziu? Foi meu irmão. Reflexão. Ai, foi meu irmão, ele tá enorme, cresceu, ganhou peso, ganhou 15 quilos, não sei o quê, não consegue passar pelos móveis sem quebrar alguma coisa. Ela tá pensando sobre isso, refletindo. Fora do campo, o It podia ser tão desajeitado quanto um urso. Isso se um urso ficasse elétrico e tomasse Red Bull e aguentasse 125 quilos no supino, e as meninas da escola gostassem dele, e todos achassem que ele era um cara lindo. Pode seguir, que ela continua pensando. Tá lá no pensamento. Até agora ela está só refletindo. Ela entrou na primeira parte da sequela, ela não teve dilema nenhum. Na reflexão, ela compreendeu o que era e ficou ali refletindo. Rolei para o lado e coloquei meu travesseiro ao redor da cabeça. Externo, quebrou. Volta, Ju. Não, você mudou. Volta para onde? É isso, parece um pouquinho. Tá certo, é aí. É aí. Beleza? É aí, peraí, deixa eu só falar. Então, ó, esse monte de texto rosa, interno, sequela, reflexão. Por que a gente tem certeza agora que é uma sequela? Uma reflexão bem grande, porque o movimento seguinte muda, por favor, o próximo, externo, rolei para o lado e coloquei meu travesseiro ao redor da cabeça. Não só o movimento é externo, como ele já está indicado qual é o objetivo da personagem. Está em primeira pessoa, o objetivo dela é dormir, o objetivo é não ouvir o barulho, por isso ela coloca o travesseiro ao redor da cabeça. Está indicado para a gente qual é o novo objetivo, mudou de cena. E aí, então, a gente vai para um novo trecho em rosa, um trecho grande. Vamos, então, provavelmente para uma sequela. Vamos ver? Antes mesmo que da bebedeira começar, o It era incapaz de andar pela nossa casa sem derrubar alguma coisa. Total síndrome de touro em loja de porcelana. Ela continua refletindo sobre o mesmo assunto que ela refletia na sequela anterior. Mas aquele não era o verdadeiro problema daquela noite, eu sabia, porque 3 meses antes, a namorada dele sumiu, vou correr com a leitura, tá? A namorada dele sumiu, ele ficou muito chateado, os pais dela ficaram arrasados, a Célia era uma ótima pessoa, ela era muito gente boa, ela, apesar de ter muito dinheiro, era muito gente boa, então, e fala do pai da Célia que tinha uma concessionária de carros de luxo, tá? E ela refletindo. E o que está acontecendo? O autor está usando um artifício para nos dar informações. Ele poderia ter colocado em verde. O narrador podia nos dar essas informações. Só que ele optou por colocar em rosa dentro da reflexão da personagem. Dá ritmo, deixa mais ágil, deixa o leitor envolvido naquele fluxo de pensamento. Enquanto ela está pensando, o leitor está pensando com ela. Se ela está pensando, é importante. O leitor para pensar junto com ela. Entrou para a cabeça dela. Só tem uma coisa. Ela está pensando, ela está dando novas informações, a gente precisa descobrir até onde isso vai, aonde isso vai levar. Beleza, está levando a novas informações? Por quê? Está refletindo quanto ao mesmo assunto. Beleza? Beleza, vamos em frente. Eu não consegui acreditar que algo assim pudesse acontecer com alguém como a Célia. Ponto. Na sequência, vai entrar outra cena. Então, fechou? Bloco de texto em rosa, definitivamente é uma reflexão de uma sequela em que ela está não só refletindo quanto ao mesmo assunto da sequela anterior, ela mudou o objetivo,
tá? E o obstáculo da cena, ela continua refletindo quanto ao mesmo assunto da sequela, só que há um aprofundamento, é um artifício do autor para nos dar informações e aprofunda esta reflexão dela. É sequela, tá aprofundando, tá? É sequela. Vou em frente. Em frente, deixa 5,5. Eu sei. Vou em frente no seguinte, só mostra, joga a imagem para mim, para eu fechar o assunto. Entraríamos, então, em outra cena. Tá vendo, gente? Tá em azul. Foi para o externo. Ouvi a porta do quarto dos meus pais se abrir. Ela vai seguir com o objetivo de não ouvir barulho. Ela vai se enrolar de novo na cama. Ela vai continuar com o mesmo objetivo e com o mesmo obstáculo, a altura, né? O volume deste barulho que vem lá de fora. Mas aí, ó, já está concebida outra cena em outro formato. Temos o azul externo e uma parte interna menor. Inclusive, já estamos vendo aí, última linha, putz, pensei, saindo da cama o mais rápido que pude. Esta cena não tem sequela. O que esse autor fez? Colocou lá, então, uma cena maior na primeira externa, o cara lá na sala, acordando, vendo a movimentação fora de casa. Na sequência, ele corta para um outro capítulo com uma outra esfera de pensamento, tá lá uma outra personagem ouvindo barulho, ela vai para uma esfera interna, muito maior, uma ação interna, nos dando informações quanto àquele personagem lá da sala, a gente sabe que aquele barulho não foi só aquilo. Na sequência, introduziu um pouco mais. É isso que é apresentar um personagem, é ação, não é blá, blá, blá sobre quem é o personagem, não é o narrador se intrometendo. Eles estão apresentados, eles estão sendo apresentados a serem mostrados em cena, ou então contados aí nesses fluxos de consciência e nessas sequelas. Por favor, vocês têm o texto do Bruxos e Bruxas. No material de hoje, vai os 2 textos de Chapeuzinho. Observem, pessoal do Zoom, se puder, vai na gravação do Facebook, porque o Ju está expondo lá, então, algumas imagens. No Zoom não está tão bom quanto está indo para lá. Então, se vocês forem pegar o texto para estudar e para repensar isso, vai lá ouvir, pega o texto junto, vai marcando, vai ouvindo a explicação e vê a sequência do Bruxos e Bruxas, ok? De Zibaldone, continua aí os 2 exercícios, joga aqueles 2 últimos slides, para eu ir finalizando. Fica aí, então, de Zibaldone os exercícios que foram, desculpem, que foram 7 e 8, 7, então, criar aí em tema livre uma estrutura macro, alguns de vocês já me mandaram, que é basicamente um todo. A Chapeuzinho que a gente observou agora era uma macro, era um todo. Só que eu estou pedindo agora para vocês fazerem um macro, indicando ali onde estão os percentuais, sabendo que é para criar essa história, colocando ali aqueles percentuais do macro de queimar a ponte, do 50%, do 75%, tá bom? E fazer aí uma totalidade, né, parecida com essa versão 0 da Chapeuzinho que a gente trabalhou. Tá? E aí o exercício, esse é o 7, composição estrutural, tema livre. O 8 é composição de cena, uma cena dentro desta história criada no 7, tá? Então vamos supor que a história que eu criei é a história da Cinderela, tá? Então para o exercício 8, eu vou escolher um pedacinho, uma cena separada, então, eu vou pegar um trecho da Cinderela separado no tempo e no espaço e vou compor essa cena. Vou pensar o objetivo da Cinderela enquanto está contando as lentilhas que as irmãs jogaram no fogo e mandaram ela contar, é contar o mais rápido possível para que ela possa ir ao baile depois. O obstáculo, as irmãs passam lá e chutam mais lentilhas. Sei lá, desfecho, Cinderela, o desfecho, entram passarinhos pela janela e recolhem todas as lentilhas em segundos. Reflexão, Cinderela pensou,
Como vai pensar como é bom ser amiga dos passarinhos, porque assim eles podem te ajudar nos trabalhos domésticos. Dilema, não posso deixar as minhas irmãs perceberem que eles pegaram para mim. Deixa eu fazer assim, vou colocar de um jeito que a cesta de um jeito que elas não vão perceber que eles pegaram. Sei lá, estou aqui inventando uma coisa muito ruinzinha dentro, tentando seguir os elementos de cena. Então, este é o nosso exercício 8 do Zibaldone. Então, a gente vai pensar antes nestes elementos e aí escrever a cena. Ou seja, a gente vai pensar nessa dramaturgia cênica. Você, ensinador da palavra, você é autor mor. Pensa na dramaturgia cênica. Aí, num segundo momento, você vai sentar para escrever a cena. E aí quer dizer que você vai colocar o seu personagem para improvisar. Então você vai fazer o quê? Você vai vestir a carapuça de ator que está vestindo este personagem, cuja esfera de pensamento está ali atuando sobre a cena, e vai atuar como ele. Então você vai escrever como se fosse o personagem. Primeira pessoa, terceira pessoa, como vocês quiserem. Põe externo, interno, externo, interno, e vai aí fazer este personagem atuar nesta cena composta pelo encenador do exercício 7. Exercício 7, encenador. Exercício 8, ator da palavra, ok? Perguntas? Subir meu som aqui. Perguntas? Ou então só abram. Adora aparecer e fazer tchau. Te falou. Uma foi a boneca e a outra foi a manipuladora de voz. Quem já mandou? Manda de novo? Faz de novo? Quem faz de novo? Novo exercício. Tá. Tá? Porque a gente falou mais algumas coisinhas agora. Tá? Quando você estava falando, eu fui lembrando que eu podia ter melhorado a minha cena. Agora você vai melhorar a sua cena. Porque quando eu pedi versão 0, eu nem pedi, que é exatamente para a gente poder ver quais são as habilidades intrínsecas. Vocês estão vendo, 2 cenas 0. Tem outras, gente. Isso aí foi só pincelado. Assim, pergunta para o Ju. Eu fiquei horas unindo todos os materiais, levantando tudo, quem tinha mandado o quê, quem tinha apresentado as habilidades na oralidade, levantei tudo isso, vi todos os textos que tinha Chapeuzinho versão 0, que eu podia pegar, fiz as cores, e aí, sem saber, depois das cores, eu já não sei mais quem era, fui separando e escolhi o que era mais interessante para a gente observar agora. Neste momento em que a gente está, e que vocês estão para observar. Entendeu? Versões 0 que traziam isso. Agora, os donos das 2 versões, que sabem quem são, olha que bacana que está a versão 0 de vocês. Tem muitas ligadas. A vantagem de fazer todas, mas vocês viram como demora para a gente conseguir observar o micro, que é onde a gente consegue trabalhar. Não adianta saber percentual macro, não adianta estrutura aristotélica, Campbell, tudo isso, se você não souber armar uma encenação e colocar os seus personagens para encenar e fazer isso com palavras. Aí vai ficando um pouquinho mais difícil. Mais alguém quer falar alguma coisa? Camila? Oi. Outra pergunta. Esse texto que a gente tem que fazer o exercício 7 e 8, nós temos que criar um texto ou pegar alguma história, como essa que você mostrou do Chapeuzinho Vermelho? Criar uma história. Tá. Só que vocês vão pensar, o resumo, sabe? Então, do mesmo jeito que eu pedi a totalidade da Chapeuzinho Vermelho, é um começo, meio e fim, mais ou menos como as coisas acontecem. É isso que vocês vão pensar para criar eu vou chamar de resumo, que vocês vão falar, tá bom, percentual 25 é tal coisa, vocês vão me passar esse resuminho.
E aí vocês vão escolher uma cena. Aí, no exercício 8, você vai falar, Camila, dentro do meu set, eu resolvi escrever a cena que está no percentual 25. Então, a cena acontece tal coisa. E aí a cena vai vir escrita. O que eu estou pedindo é só, então, a dinâmica de raciocínio. Então, compõe do zero, vai lá, como se fosse uma reguinha, como se você fosse brincar de Era Uma Vez e tivesse lá as linhazinhas para você colocar. Então tá, começo. Brinca com isso. Ai, rompeu a ponte. O que vai acontecer? O que eu posso fazer? Brinca com isso, faz um brainstorm e tal. E o que é importante? O exercício é chegar a um todo, a uma versão zero aí, apresentada, já com o saber, né, dos percentuais, e sabendo que... Eu já estou... Peraí, já sei. É o da Dora. O da Dora deu um reverb. Reverb? Eco? Eco. Tá, Dora, muta teu microfone. Isso, foi isso. Que aí saiu lá, aqui, fez aquela loucura. Ah, eu já esqueci o que eu estava falando. Deu para entender? Faz assim ou não, gente? Ó, eu posso garantir que vocês sabem o mínimo necessário para realizar. Elô, quer falar? Sim, não? Não. Não. Tá, agora foi o da Elô que deu o reverb. Eu vou fazer um rap. Beleza, gente. É isso. As indicações são essas, ok? A gente está aqui, né, decupando um pouco mais o mesmo assunto e vamos seguir por ele. Então, o que eu estou pedindo agora é que vocês façam um exercício conjunto de tudo o que a gente veio falando até agora. O 7 faz aí um macro super rapidinho, gente. Autor. Não é isso que a gente pensa de autor? Faz uma história aqui para mim. Não é assim? Né? Faz um macro aí, ó. Faz aí. Mas agora vocês sabem os percentuais. E aí, se alguém fizer isso, vocês vão falar, peraí. Vão anotar ali no papel, no guardanapo de papel do boteco, os percentuais e vão falar, já te conto, ó. Vão contar a história. Tá? E o segundo exercício é desenvolver melhor como cena para literatura, em palavras, uma cena desta história pensada com os elementos que vocês já sabem. Eu estou redundando e falando. Posso falar tchau? E não vamos fazer outro exercício, então esquece a leitura. Agora... Então, acho muita coisa. Muita coisa. Deixa para o próximo. Tá? É que esse vem junto da última semana, ok? Entra na câmera, Ju, e a gente vai finalizando juntos. Todo mundo aí, tudo ok? Todo mundo ali, tudo ok. Gente, então, ó, fechando. Apareceu? Este foi o nosso 7º encontro já. Muito obrigada. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada pela paciência. Muito obrigada pela audiência. Tá? Então você fala tchau e aí eu vou falar tchau para quem está aqui no... As carinhas que estão aparecendo aqui no... Tchau também para vocês, meus queridos. Obrigado pela atenção. A gente vai, durante a semana, mandar para vocês o texto do Hamlet, para que vocês leiam a primeira cena. E quem sabe, próximo sábado, a gente brinca de ler um pouquinho mais sobre leitura, um pouquinho mais sobre essa leitura de autor, né? A gente vai brincar ainda com o texto do Hamlet. Vamos mandar para vocês. Quem quiser ler antes, leia. Quem não quiser, venha para o improviso. Muito obrigada pela audiência, pela paciência. Beijo, gente. Ó, Arlete, Dora, Elô, Sueli, pulei, acho que a Cláudia, porque está aqui embaixinho. Ju, joga para mim a maior. Cláudia, Sueli, Douglas, Guerra, Dimas, Sônia, Universo Caju. Agora a passinha é melhor. De novo, Ana Slim, Arlete, Cláudia, Dimas, Dora, Drica,
Quem que é o Galaxy? Será que é o Douglas? Galaxy Prime. Quem será que está indicado? Não sei, não tenho certeza quem é. Mas eu vou em frente. Elô, Jane, Lucas, Rosana, Sueli, Sônia, Tânia, só pode ser o Douglas nesse Galaxy, tenho certeza. Gente, um beijo, obrigada pela companhia. Espera um pouquinho, a gente ainda teve o Will Seba aqui na internet. A Jaque estava aqui, a Dora esteve aqui também. Passou pelo Facebook. Isso, teve mais gente, a Manu, talvez? Não sei. Depois eu vejo aqui direitinho. Obrigada. Sem a carinha de vocês, ou pelo menos sabendo que tá a fotinho de vocês aqui, pra gente falar, pra gente tentar retomar quando a gente se perde. Sem vocês, não teria a mesma graça, não seria a gente fazendo, né? Até não se perder. Tá bom? Gente, beijo, muito obrigada. Fiquei quieta. Tchau, fui. Aqui, desculpem.